Vai, Caião, manda ver. Pode ir, toca aí. Ó, gente, aqui essas 3 ruas foram plantadas, estava aquela situação que está essas primeiras, tá? O crescimento da braquiária. Aí a gente plantou aveia nessas 3 ruas, tá? Depois que jogamos a semente, aqui a gente cortou com roçadeira costal, aqui foi com uma grade que a gente passou e ali foi com a roçadeira de trator, tá? Para a gente ver qual das práticas seria melhor fazer daqui por diante, né? Isso pensando na germinação da aveia, né? Da germinação da aveia. Isso porque a gente não conseguiu o rolo faca. O rolo faca a gente sabe que é o ideal, né? Mas a gente não tinha. Eu acho que depois do rolo faca acho que vem a grade, né? Depois eu acho que vem a roçadeira manual, costal, e por último a roçadeira de trator. Só que a hora que você olha as 3 ruas, qual vocês acham que tem mais aveia? Chega lá e dá uma olhada. Você observa mais aveia. Vou pensar, dar uma olhada, vai ser costal. Mais fácil, né? Foi costal ali, dá uma olhada. A gradinha, que ela mais... Vem pra cá, Pedro, você cai. Só vai andar, não tá aí? Pode andar, pode pisar. Aqui, tá? Olha, onde está a aveia? Aqui, ó. Onde está a aveia? Olha a aveia lá. Tá vendo? Você enxerga mais. Enxerga mal. Exatamente. Olha lá então. Olha lá, você vai ver. Como você vai enxergar bem mais. Lá? Mas elas estão iguais, não estão? De quantidade de vinho? Não, Pedro. Ali tá, parece que tem menos, parece que é 2 semanas. Mandar da mesma quantidade de semente. Você usa também a cobertura morta da beirada. Entendeu? Olha só, gente, uma análise do senhor Orlando aqui, que ele acha melhor a roçadeira de trator, que você tritura mais o mato, ela aparece e dá o aporte ainda de jogar no jogar no isso que eu estava seco. falando pro Jó, deve germinar mais por causa disso, porque ela enlera a massa verde, né? Aí tem uma A massa questão, da camada morta. aqui está com 2 semanas que foi feito esse trabalho. A gente vai passar um tempo aqui, mais 4 semanas, um mês e meio, e a gente vai avaliar o quê? O que acontece? Lá eu rocei, ela limpou, moeu toda a matéria orgânica. A aveia tá vindo, apareceu primeiro. Nessa aqui com a roçadeira costal também. Mas nessa onde eu passei a grade niveladora, que ela só deitou e cortou um pouco a braquiária, qual que é a minha visão lá na frente? Que a gente vai chegar numa conclusão. Ela deitou a braquiária e manteve acolchoado. Nessa época de seca, ela vai manter mais umidade. Cai o sereno, tá? O sereno umedece aqui e mantém mais umidade. Pode ser que aquela aveia e essa sofra um pouco com essa seca. Por quê? Não tem umidade, está pelado, a matéria foi triturada. Aqui ela está nascendo no meio e ela está bonita. E ela vai conseguir, a gente vai ver ao longo da pesquisa o resultado. Que seria o quê? Aqui ela vai ter mais umidade, ela vai crescer mais, vai aguentar por mais tempo verde. E ela vai se sobrepor Vai se sobrepor a braquiária. Na hora que ela se estabelecer, ela vai aumentar a velocidade vegetativa, né? Isso. Né? E vai Sendo passar que a outra pode regredir. Né? Aí depois conta pra gente o resultado. Sim. Não, mas aí a ideia é tirar foto e pôr no grupo. No grupo e arquivar isso. Tem a questão de germinação e início da plântula. E tem um outro quesito que é o quê? A altura, o desenvolvimento, a que altura que ela vai chegar, por exemplo, quanto ela vai formar de massa verde, né? Então essa é uma outra... Você não irriga agora no inverno? Não. Não está irrigando. Não, porque eu não posso irrigar a uva sem, ela não- porque senão ela acorda. Aqui, se você reparar, onde foi só passada a grade, ela já tinha um pouco de matéria orgânica embaixo, mas se você ver quantos dias faz que não chove, a umidade que ela está conservando. Está bem úmido. Uma que ajuda a gente aqui um pouco é o sereno que cai na cobertura Bem no meio da escorre. Agora, se você pegar na outra, pode ser que não tenha tanta umidade. Tá mais seco. Cara, que é menos, né? É bem mais seco, Tá vendo?
Já não, a hora que eu faço assim com a mão, ela já não sujou E a já minha dá a mão. impressão que a germinação foi menor, né? Você entendeu? Tá certinho isso, mano. Então aí ao longo dessa pesquisa a gente vai chegar num resultado. Ah, é melhor a gradinha? É melhor roçar? Né? Entendeu? Para quem não conhece essa ferramenta aqui, é o penetrômetro. Então, pessoal, é importante aqui, porque nós vamos usar ele lá embaixo também, né? Então vai lá. Eu queria fazer mais ou menos na mesma posição, porém em linhas diferentes, e ver qual é, poder fazer uma comparação entre linhas, né? Só um minuto, só, Fredo. Deixa eu só dar uma trabalhada de uma coisa. Então esse aparelho que o Fredo está falando do penetrômetro, então ele tem aqui o manômetro e ele mede o quilogramas força. Então e quando você vai enterrar, então de acordo com essa escala aqui, tá vendo? Então ele vai dando a força que é a resistência do solo à penetração em função do comprimento da penetração. Então ele imita a raiz. E aí nós temos um fator aqui de referência, que é em torno de 20 a 40 em 30. 30, teoricamente, ele está no limite de energia que a gente pode ter. Então, se estiver passando de 30, de 25 a 30, subindo muito, significa que a planta gasta energia pra caramba para furar. E se ela gasta energia para furar, ela tira energia de cima, tá ok? Então, parte da fotossíntese, que era para produzir um cacho, para produzir uma coisa, não tem. Você for lá, o Roberto aí, você pegou uma planta, esse caboclo, você não acredita. Não, esse caboclo inventou de produzir siriguela. Aí veio lá e produziu siriguela. Aí ele botou a siriguela numa área, você não acredita, e a siriguela é uma planta meio manhosa, mas encaixou de um jeito. Então eu até brinco, você bate o penetrômetro lá, você brincar, você chifre e bate no chão, você vai lá forçar, ele vai embora, né? Aí você olha para a siriguela, ela tá inteirinha, mas tem, né, Roberto? Uma fruta, que você não. É absurdo o tanto de fruta, é coisa mais, parece uma árvore de Natal, assim. Então, a resposta da planta. E ao poda, porque esse é o Zé da tesoura também. Aí viam por pique, coitado. Eu adoro como é que faz? Cortar o braço do caboclo, fica aleijado. Amputar a árvore. Ele adora deixar a planta aleijada, fica e conduz e tal. Mas ó, a resposta da brotação, a resposta produtiva, absurda. As goiabas, então, é a coisa mais linda, você viu. Eu nunca vi uma goiaba tão saudável, verdade. Olha para as plantas lá. Não, vamos na próxima vez. Vai lá, ele está aqui, só falar com ele, vai lá. Ele recebe vocês. Então o penetrômetro é outra coisa importante, é um equipamento extremamente simples. Ele foi trabalhado um pouco para ver compactação do solo, mas hoje a gente usa ele para ver resistência e para melhorar, para ser um indicador básico. Então a gente fala assim, vamos fazer um trabalho de penetrometria no vinhedo. Então eu faço uma malha amostral aqui, de, por exemplo, 60, 70 pontos. E, você entende? Então, vamos dizer aqui, ó, tem as linhas, não é um retângulo, ó. Então eu estabeleço uma malha e aí o conjunto de dados de resistência do solo, ele tem uma representação numérica. Aí eu vou trabalhar lá a variabilidade, botar uma estatística em cima, para ver quanto que varia, amplitude. Então a representação numérica da resistência. E é um indicador. E ela é a representação espacial. Quando você faz a malha, você consegue mapear e aí você vai tirando, enxergando o talhão de acordo com a penetrometria. Estou atrapalhado do que eu estou falando? Não. Ok? Então ele é uma ferramenta muito útil, barato, né? E precisa estar mais popular, né? Tem outros modelos também, né? Tem vários. Tem vários modelos. Sim. Tem eletrônico, tem. Isso aí tá errado. Não ensinei você não. Vai assim, mais. Tempo, postura. Vai lá. Ó, você tá vendo a dificuldade lá de. Tá lá, já tá no 30, vai. E você não pode socar. Você tem que ir devagarinho. Você vai forçando, ele vai entrando aos poucos, tá certo? Às vezes, quando está muito duro assim, pode ser que você pegou uma raiz, um tronco resistente. Vamos, moleza, você que é ruim de serviço. Mas vai até quanto? Você vai... Não, vai 1 metro.
Aqui nós vamos observar o que a gente observou lá. Nós temos uma crosta dura em cima e mais macia embaixo. Então isso aí, ó, essa resistência alta na superfície é a herança do passado. Ó, ó. Então, Olha aí. Você percebe aquela crosta em cima? Dura. Beleza. Depois ela... beleza, então. Não, tem que trabalhar a parte... Não pode ter essa crosta dele. Vai lá na rua. Outras que é lá? Eu queria que tá melhor. Ah, na linha da cultura. Na linha da cultura. E a gente faz, ó, depois nós podemos trabalhar o grupo, a gente faz um treinamento em penetrometria com vocês. Para mais computador. Você ter manômetro, faz o penetrômetro. Vocês entendem Se tiver inox é bom pra caramba. Aí faz. Vocês entendem a necessidade da gente física, aprende a plantar mexer. na linha da uva? Tem que ter a planta lá também. Eu ia falar, não teria que ser aqui? Pode, pode. Não, Não entendi. não, a planta, essa planta aqui que é braquiária, Tá lá no meio. ela está na linha da Tem que estar no pé da planta. no Entendi. pé da planta também. Entendi. Dá Porque a diferença. necessidade do solo aqui é a mesma lá de lá. Sim. E mais, melhor, porque tem que estar Precisa perto mais, da planta. Né? Eu também pensei nisso, porque ela ia. Hein, professor? Trazer Aí os mais urbanoides benefício. chegam na propriedade e falam, nossa, o cara nem cuida, tá tudo cheio de mato. Esse é um dos grandes problemas da herança aqui. Os Foi urbanoides capinado aqui chegam pra caramba, deixou os patos degradados. Então isso tem um custo, né? Você tem, então não vai arrumar. Vocês viram a uva como está bem feitinha, tudo organizado, tudo? Então o que tem que... Lembra que eu falei para vocês que a estrutura tecnológica do vinhedo, toda a organização está perfeita, mas está precisando manejar e a plena consciência que eles têm disso. Mesmo produzindo, você está cheio de dinheiro, está ganhando dinheiro para caralho, né? Aqui. Não sei nem o que fazer mais. Ele já é ricão, está ganhando pra caramba aqui, mas mesmo assim ele tem que melhorar o solo. E quanto melhor ele fazer aqui no solo, futuramente o vinhedo está mais rentável. É essa que é a proposta. Afonso, Só, deixa eu falar uma coisa aí, também, Alfredo. Hoje, eu como agricultor, eu ia comprar esterco de galinha para adubar mato. Só Aqui jogar Deus é aí do por mato. cima. Tem o esterco da vaca na Esterco de casa. galinha para melhorar Professor, a vegetação. só uma pergunta. Jogar para mato, esterco de galinha. Não quero falar. Na linha. Tudo. É, Joga por tudo, por tudo. Assim, não quero falar em concorrência. Mas vamos dizer que inicialmente agora eu coloquei a muda novinha e a braquiária junto. Não existe a palavra concorrência. Cobertura morta. No Cobertura? início, na fase inicial, porque você está tirando a planta de um ambiente que é viveiro, vamos colocar assim, certo? Então tem um estresse. Você não pode dar um estresse de mato competição nela, porque existe alelopatia, existe uma série de coisas. Então eu preciso deixar essa muda se estabelecer bem. Então já começa, por isso que a gente fala 2 anos antes, mais ou menos, que você tem condição de fazer um berço bem feito pra caramba. E quando você coloca a muda lá, ou o cavalo, e faz uma cobertura morta, puta, dá estabilidade térmica, a condição dele enraizar vai embora, você entendeu? E ele não tem competição. Mas aí quando ele se estabelece, isso aqui é chique, ó. Uma planta dessa, uma planta milenar, uma planta adaptada, forte que o cão, né? Isso aqui não é boba, não. A uva é vigorosa. Então ela vai trabalhando assim. É que eu digo que nem um cítrus, uma goiaba, então é legal a planta ter um tempo de desenvolver para depois o que a gente faz, planta tudo verde, aí roça na linha, você entende? Pega a roçadorinha lá, roça na linha e planta muda. Então fica. Depois você entra, põe assim, ó, plantio direto de citros. Pode botar, se você botar peixe, Afonso Peixe. É um trabalho que a gente fez lá na Olambra, tá? Tem na internet, tem vários fotos e é bem didático. Se você tiver aí, põe aí em imagem. Direto. Alfredo, por que aveia em cima da braquiária? como é que é? Por que plantaram aveia? Porque essa diversidade de coberturas, né? Inverno também, né? É inverno, depois inverno. ano que vem mesmo. Uma boa massa, né? Depois eu gostaria de pôr nabo aqui também. Ô, Nava, não pega nada. Eu não sou um cara muito criativo. E depois o Guandu. Não, o Guandu já não cabe mais Ali é aqui. nabo forrageiro, é um outro, não é um nabo. É. Isso aqui pode. Pessoal, vamos chegar mais, vai. Vamos lá, gente. Aqui, essa paradinha rápida aqui é para mostrar também o outro lado que o sítio vem trabalhando
E está oportunizando também a gente desenvolver umas linhas de pesquisa com eles aqui, que é que eu falei para vocês, aquela história da engenharia de hábitats, né? Então nós começamos a estudar o sítio, estabelecer alguns hábitats dele, e também nós estamos fazendo os testes dos hábitats artificiais. E aqui no sítio a gente tem 3 modelos de hábitat. É um modelo com tronco, que tem uns troncos que a gente fura ele, faz vários furos de diversos tamanhos para ter remangava, nós temos uns micro hábitats que são em caixas e tem uns micro hábitats em totas, que a gente chama. Então a menina vai explicar um pouco o que é essa história aí. Bia é bióloga, trabalha aqui e cuida dessa doidura aí. Eu e o Bruno, junto com o IEC, né, junto com o pessoal do sítio, a gente envolveu até o Caio para furar os bambus pra gente, cortar os bambus. Mas a gente está trabalhando, estudando nessa questão das caixinhas dos microhabitats, para saber o que vai atrair o quê. A nossa intenção é atrair os predadores naturais, né, daqueles insetos que estão ali, né, que a gente não quer ali. Então, a nossa intenção é essa, só que pode surgir aqui qualquer coisa, né? Até praga. Até praga. Então a gente está analisando o que vai surgir para ter um estudo, para elaborar certamente o que a gente pode colocar numa área de plantio, numa área, né,